Olá, que bom que estamos juntos novamente. Cá estamos nós hoje para gravar o nosso vídeo Decifrando a Bíblia, ainda sobre Esdras, e embora já tenhamos tocado nesse assunto, como nós demoramos um pouco fazendo a gravação para a série de Tarosofia, do curso Tarosofia, vamos lembrar vocês algumas coisas. Então aqui, na Bíblia das Paulinas, a minha preferida, que eu mais uso, é Edições Paulinas, está bem é, maltratada porque eu uso demais e está toda arriscada, tá. Mas ela traz aqui uma explicação, tá do lado de cá, explicação, introdução, explicitação ao livro de Esdras. Vamos ver aqui o que é que a nossa amada Igreja Católica, através dos seus biblicistas, intérpretes, exegetas e hermeneutas, dizem a respeito dele. Primeiro, no texto hebraico e na versão do 70, grega, Septuaginta, Esdras e Neemias constituem um só livro, com o título comum de Esdras. Ou seja, ele, que escreveu segundo, vou ler para vocês no livrinho que está aqui reservado às minhas costas, né, de Bernard Casper. Então ele escreveu inicialmente o livro dele, incluindo os feitos dele e do colega dele, Neemias. Primeiro, vejam que já é uma canalice. Se Neemias é Neemias e fez algumas coisas que eram diferentes da dele, cada um tinha uma dignidade, cada um era da nobreza, e então escrever um livro só com o meu nome, incluindo os feitos de outro amigo, né? Como se fosse o meu livro, quer dizer, está claro, no texto hebraico original e na versão de Septuaginta, da Septuaginta, Esdras e Neemias constituem um só livro com o título de Esdras. Primeira canalice, então, dele, porque são dois livros. Está vendo? Esdras e Gestão do Ministério já passando. É tão pequenininho que é até difícil chegar. Cada um tem, acho que 4 ou 5 folhas. Então, nós estamos aqui em Neemias, mas eu quero... Está aqui embaixo, não está em cima. Está ali embaixo em vermelho, é Neemias. São dois livros, duas pessoas, dois nobres. Então, a primeira canalice do Esdras foi escrever um livro só, que traz o nome dele, Esdras, e na verdade relata as ações dele e as ações do amigo, Neemias. Eles eram muito amigos. Então, primeira canalice. Porque Esdras é Esdras e Neemias é Neemias. E o que Esdras fez é uma coisa e o que Neemias fez é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a primeira canalice dele é essa. Tá? Tá aqui, na Bíblia das Paulinas. Explicando a introdução a Esdras. Mas, já no tempo de Orígenes, ou seja, nos primeiros cristãos, início do século III, ou seja, 300 anos depois de Cristo, lembra que no texto hebraico, na versão dos 70, é 200, 300 ou 400 anos antes de Cristo. E Orígenes, 300 anos depois de Cristo. Então, o que ele fez 300 anos antes de Cristo foi incluir no livro com o nome dele os feitos de Neemias, que era amigo. Imagina, quem tem um amigo desse não precisa de inimigos. Então, vou reler, para ficar claro. Mas já no tempo de Orígenes, início do século III, eram divididos em dois. Então,
De 300 anos antes de Cristo a 300 anos depois de Cristo, descobriram a canalice que não era Esdras e Neemias. Dois nobres diferentes, com atitudes diferentes, com ações diferentes e papéis diferentes. Descobriu-se a canalice dele e separou-se Esdras de Neemias. Desde épocas longínquas, porém, chama-se habitualmente de Esdras e Neemias. Então, o normal deveria, quer dizer, as literaturas rabínicas mais antigas, ou sagradas, sempre separaram Esdras e Neemias, porque um é outro é outro. Nome tomado da principal personagem de cada um deles. Então, oralmente sabia-se que o livro de Esdras era de Esdras e o de Neemias tinha o nome de Neemias. Aí Esdras pegou os dois juntos e colocou sob um título só Esdras, que era ele. Orígenes, no século, isso 300 anos antes de Cristo. Orígenes pegou esses livros no século III depois de Cristo e viu que antes desses 300 anos antes de Cristo, bem antes, no cativeiro babilônico, já se sabia que existia Esdras e Neemias. Portanto, não havia motivo para ter um livro só com o nome de Esdras, incluindo Neemias. Então, volta-se, através de Orígenes, a recompor o livro de Neemias. Com o título de Esdras 3, as Bíblias latinas contam com um livro composto de 9 capítulos que apresenta versão diferente dos 2 últimos capítulos das Crônicas, ou seja, o livro das Crônicas, que também parece ter sido escrito por Esdras, então conta uma versão diferente dos fatos do livro de Esdras, que é feito como se fosse uma continuidade a Crônicas, mais uma canalice. Então, a versão apresentada no livro das Crônicas, que possivelmente foi escrito pelo próprio Esdras, e Esdras seria a continuidade das Crônicas, traz descrição de fatos, narrativas diferentes das que estão no livro de Esdras. Quer dizer, em cada livro ele contava uma história diferente, logo não era verdadeira. Com a transposição do capítulo 4, versículos 7 a 24, no fim do 1. E de Neemias 8, 1, capítulo 8, versículo de 1 a 12. Quer dizer, esses capítulos não coincidem, o que está escrito neles, por Esdras, não coincide com o que está escrito em Crônicas. É diferente. A narrativa do que aconteceu no livro das Crônicas é diferente do que está narrado no livro de Esdras ou Esdras e Neemias, como quiserem. Além disso, tem de próprio a longa descrição entre 3 páginas, aí seriam 3 cortesãos, melhor do que páginas, da corte de Dario, 3 nobres, cortesãos de Dario, o terceiro dos quais, Zorobabel, nesta discussão sobre quem é o verdadeiro herdeiro de Davi, sai vencedor e obteve do rei todas as facilidades para reconduzir à pátria os seus compatriotas judeus. Então, há um terceiro livro de Esdras que fala de uma disputa entre 3 nobres, e esses 3 nobres disputavam qual deles era herdeiro de Davi, e o rei chamou-os para a sala do trono, e na sala do trono, isso eu já disse, exposto ao rei Dario o que estavam sendo discutido, Dario deduziu facilmente que o verdadeiro herdeiro da casa de Davi era Zorobabel. Por causa deste relato, o livro foi considerado não inspirado. E todo o livro foi colocado pela Igreja Católica entre os apócrifos por causa desta disputa relatada lá, que deve ter acontecido realmente, porque Zorobabel foi governado por Esdras, Salatiel também, quer dizer, os descendentes da casa de Davi, os descendentes
Melquisedeque também. Então, isso estava descrito num livro que a Igreja Católica achou que aquilo não podia ter acontecido, porque Esdras não era o canalha que eu estou dizendo, então terminaram considerando isso como sendo um relato apócrifo, mas aconteceu. Houve essa disputa, porque Esdras rebaixou tanto e humilhou tanto a casa de Davi e a casa, os filhos do Tzadeque, né, que Dario achou que não era nada. Numa discussão entre três nobres, Dario chamou-os e na sala do trono, por que essa discussão? Para saber quem é o descendente verdadeiro do trono de Davi. E aí, Dario, depois de ouvir os três, percebe que, sem dificuldade nenhuma, o herdeiro do trono de Davi é Zorobabel. E aí o rei passa a tratá-lo como o rei no cativeiro, dando-lhe aposentos especiais e facilidades. Ciro já tinha assinado o decreto de libertação, então ele passa a ser o líder dos judeus, o rei dos judeus no exílio, descoberto isso por Dario através desse relato. Mas a Igreja Católica achando que um ato desse não pode ter sido feito por Esdras. Então esse relato aqui é apócrifo, é falso. Aí pegou esse livro todo e tirou dos canônicos, considerando deuterocanônico apócrifo. Mas isso explicaria por que Zorobabel não tinha nenhuma consideração e nenhum privilégio no reino de Dario, enquanto que todos os reis orientais respeitavam a realeza dos vencedores. Tratavam-no como nobres e reis. Tinham um tratamento especial. E Zorobabel não tinha, nem Salatiel, seu pai, porque Esdras se sobrepôs. Vocês vão ver aqui o currículo dele, como ele se apresenta a Dario. Então, aí, Zorobabel já volta a ocupar o seu lugar. É o exilarca, é o rei do cativeiro. E aí recebe aposentos especiais, condições especiais e a missão de reconduzir grande parte dos expatriados do cativeiro da Babilônia para reconstruir Jerusalém e o templo. Para reconduzir a pátria e os seus compatriotas. Por causa desse relato, o livro foi considerado não inspirado e colocado na Vulgata. A partir de Clemente VIII, o livro figura em apêndice. Então, talvez seja verdade. Vamos colocar ele no final da Bíblia como um apêndice. Você vê a molecagem de Esdras. Ele faz tanta molecagem que um papa tirou esse livro, Esdras 3, porque tinha esse relato que Esdras teria relegado o verdadeiro herdeiro do trono de Davi a uma posição tão infame que Dario não o reconhecia como rei, portanto o tratava como a todos os nobres cortesãos dele. Tratava bem, mas aí descobriu através dessa disputa que o Zorobabel não era apenas um nobre, era rei dos judeus, era descendente de Davi, herdeiro do trono de Davi. Aí, descoberto isso por aqueles, ele dá o nome, no tempo de... meu Deus do céu... A Vulgata, tornado principal personagem, as crônicas, as próprias longa descrição de Esdras, uma disputa literária do tempo de Dario, Zorobabel sai como vencedor. Oh meu Deus, 300 anos depois de Cristo. Com o título Reis de Esdras, na Bíblia Latina, o livro apresenta crônicas como ideias de transposição da... Orígenes. Então, Orígenes, 600 anos depois de Esdras ter feito toda essa confusão, toda essa bagunça, toda essa malandragem, Orígenes descobre que Esdras é Esdras e Neemias é Neemias. E aí separa os dois livros. Mas aparece um Esdras 3, que tem o relato da molecagem dele para poder diminuir a importância do exilarca, do rei no cativeiro, do herdeiro do trono de Davi. E ali, alguém relata, talvez ele mesmo, que Zorobabel terminou reconquistando o seu lugar, o seu prestígio como rei de Israel, e Dario, ouvindo os três, percebeu facilmente que não estava dando o tratamento adequado a um descendente de Davi.
a um rei dos judeus no cativeiro. E aí deu a ele aposentos especiais, dignos de um rei, vestimentas especiais e tratamento especial, e incumbiu-o de levar uma porção dos repatriados para reconstruir Jerusalém, cujo decreto Ciro já tinha feito e ordenado, que se desse ouro, prata e pedras preciosas para que Jerusalém fosse reconstruído, os muros de Jerusalém, e o templo do Deus que disse: chamarei o meu filho Ciro, o persa, que se tornará rei da Média e da Pérsia. Ele não me conhece, mas eu conheço pelo nome, Curos, que é em persa, Ciro. E abaterei todos os seus inimigos e ele libertará o meu povo na Babilônia. Quando Dario leu isso para Ciro, Ciro ficou boquiaberto. Isso tinha sido escrito quase 300 anos antes de Ciro nascer. E ele falou: que Deus é esse que conhece as coisas de tal maneira? Ele me chama pelo nome. Eu o conheço. Ele não me conhece, mas eu o conheço. O meu filho, meu ungido, chama ele de Mashiach. Curos, Ciro, eu o conheço pelo nome. Ciro. E ele fica impressionado e faz imediatamente o decreto de libertação, que aparece aqui duas vezes, um no Eclesiástico e outro no próprio livro de Esdras. Bom, então, já as coisas estão começando a voltar a se colocar no lugar. Isso é apenas a introdução ao livro de Esdras, tá? Zorobabel, então, passa a ter o papel de rei e é incumbido por Dario. Na verdade, Dario e Ciro eram como se fossem irmãos, era genro e sogro, mas os dois tinham uma confiança absoluta um no outro, né? Terminou que Ciro morrendo, Dario substituiu Ciro no trono. E substituiu por sucessão direta, porque Dario, Ciro não tendo outro filho homem, então o genro dele, casado com a filha dele, então seria o sucessor dele no trono, já que uma mulher não era comum governar naquelas épocas, apesar de Semíramis ter governado. Então, as coisas estão sendo colocadas no seu lugar. As molecagens do patife estão sendo descobertas. Agora, Dario chama Zorobabel e incumbe ele de levar uma grande parte dos expatriados com reis, pedras preciosas, ouro e uma comitiva para proteger essas riquezas, para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo, como Ciro tinha decretado. Então, a partir de Clemente, o livro figura em apêndice. Aí o Papa Clemente, ao contrário dos outros que tinham considerado ele apócrifo, coloca ele como um apêndice à Bíblia. Quer dizer, não se sabia se era verdade ou não sendo verdade, mas, de qualquer forma, bota ele na Bíblia Católica. Tira o livro, bota o livro. Quer dizer, vê a canalice que o patife fez e como isso confundiu, né, os livros canônicos. Isso é só a introdução. Nas notas, quando for o caso, citá-lo-emos com a sigla 70. Depois dele também em apêndice vem chamado Quarto de Esdras. Aí o Papa não só descobriu Esdras 3, mas Esdras 4, que nada tem de canônico e é de um gênero inteiramente diferente, não histórico, mas apocalíptico. O livro canônico de Esdras Neemias descreve a volta dos judeus do exílio babilônio e a restauração religiosa, e em parte política também, de uma comunidade. Por sua própria natureza, dividimos em três partes. 1. Regressão sob as ordens de Zorobabel, nos tempos de Ciro. Então, é Dario quem está na Babilônia, governando, mas Ciro é o rei do Império Persa. Então, os dois, como eu lhe disse, eram praticamente irmãos. Confiança absoluta de um no outro. Ciro deixou a Babilônia e no trono da Babilônia, conquistou a Babilônia e deixou Dario no trono, o genro dele. Os dois tinham uma confiança imensa um no outro. Então, regresso de uma parte dos expatriados sob as ordens de Zorobabel, reconstituído na sua posição de rei do judeu no exílio, nos tempos de Ciro, ano 537 a.C., e reconstrução do templo.
Esdras de 1 a 6. Isso ele relata aqui. Decreto de Ciro permitindo a reconstrução do templo. Elenco dos judeus pelas genealogias que regressaram guiados por Zorobabel. Ereção do altar do sacrifício. A primeira coisa que eles ergueram no templo foi o altar do sacrifício. Início da reconstrução do templo. Obstáculo da parte dos samaritanos e suspensão dos trabalhos. Obstáculos opostos mais tarde pelos inimigos à reconstrução da cidade. Prosseguimento da construção do templo, término e inauguração entre grandes solenidades, por Zorobabel e Josuá. Quem consagrou, quem reconstruiu o templo? Zorobabel, rei legítimo dos judeus, herdeiro do trono de Davi, filho de Salatiel, que foi descoberto por Dario, e aí o coloca no seu lugar. E com ele leva, vai ser dito aqui, Josuá, que é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque no exílio. E quem vai consagrar o novo templo de Zorobabel? Josuá. Ou seja, houve alguma coisa que não é dito aqui, que Josuá, que tinha sido também rebaixado, desconsiderado, humilhado por Esdras, que se colocou o tal, Dario chama ele de Sofer Meir, um escriba hábil, entendido nas leis, chefe da comunidade judaica. Aqui a meleca está toda sendo desfeita, e quando Zorobabel reconstrói os muros de Jerusalém, alguns, porque depois o próprio canalha vai lá para reconstruir o restante, mas constrói o altar, constrói o templo e é inaugurado o templo de Jerusalém sob grande pompa, né, por Zorobabel e Josuá. Que a essa altura Salatiel já teria morrido. Josuá, que era o verdadeiro sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e que antes de ser descoberto isso, por Dario ou por Ciro, tinha sido enormemente humilhado e rebaixado da sua dignidade de sumo sacerdote por Esdras, que queria ocupar o papel de líder de todos os judeus. Retorno sob a direção de Esdras no 7º ano de Artaxerxes para Jerusalém. Retorno aqui Esdras se apresenta a Dario, dá um currículo maravilhoso, e Dario então incumbe ele, como Sofer Meir, de levar o resto do povo que quisesse. Quem não quisesse ficaria na Babilônia, que era uma cidade cosmopolita, e se dava o prazer de dizer que qualquer pessoa do mundo pode habitar na Babilônia, porque será incorporado aos seus cidadãos, que na Babilônia não se fazia desde Nabucodonosor I, distinção entre povo, raça, credo. Então você podia habitar na Babilônia, podemos dizer assim, era quase uma democracia. Você praticava a religião que você tivesse. Os reis da Babilônia respeitavam a religião dos judeus, respeitavam a religião de cada um. E os babilônios adoravam lá Marduk, quer dizer, cada um praticava a sua religião, era reconhecido como sendo cidadão se tivesse um trabalho honesto e fosse útil, porque o que Ciro queria, o que os Nabucodonosor queria, tanto o primeiro como o segundo, o pai e o filho, era que a Babilônia fosse o maior reino do mundo. Portanto, ele abriu as portas a todos. Não havia estrangeiro na Babilônia. Todo mundo era considerado cidadão se aceitasse as regras do jogo, ou seja, professasse a sua religião com sinceridade, tivesse um trabalho honesto que contribuísse para a grandiosidade do reino e impusesse o respeito através dos seus atos, fosse uma pessoa digna e honesta. Então, deixava de ser um estrangeiro, passava a ser Babilônia. Então, Babilônia era uma metrópole universalista, apesar de ser governada por um ditador. Tanto Nabucodonosor I, como Nabucodonosor II, que foi maior do que o pai, quanto Ciro, o persa, quanto Dario. E Artaxerxes e Artaxerxes e todos os demais. Então, essa é uma das características da cidade da Babilônia, centro do reino caldeu e depois, vamos dizer assim, uma das grandes cidades do reino de Dario, de Ciro o persa, que é sucedido por Dario, seu genro. Sucedido legitimamente, sucedido com a aquisição dele, porque ele o nomeou antes de morrer. Ciro nomeou
Dario como seu sucessor antes de morrer. Então, aí Esdras vai voltar. Nós vamos ver aqui o currículo que Esdras apresentou a Dario para poder se tornar o chefe, porque Zorobabel e Josué já estavam em Jerusalém, já tinham reconstruído parte dos muros, já tinham reconstruído o templo, já tinham inaugurado o templo, o sumo sacerdote Josué, já tinham feito sacrifícios. Aqui o livro de Esdras do Canalha vai dizer quantos bezerros gordos, quantos bois, até quanto foi feito, numa grande solenidade, numa festa enorme, numa alegria enorme. Então, agora, Dario recebe de Esdras o seu currículo, o seu portfólio, que é magnífico, e que eu vou ler para vocês, a descendência, a importância que ele se dá para poder ser mandado pelo rei para reedificar o resto de Jerusalém, os muros de Jerusalém. E aí, vamos ver se eu encontro aqui facilmente, senão depois eu espero e vocês verão na hora certa. Tá aqui. Encontrei fácil. Olha só que currículo maravilhoso, porque o currículo era feito pela descendência, né? De pai para filho passava o status, a valentia, a sinceridade e a honestidade para com a religião e o reino onde eles estavam. Então era de pai para filho. Aí ele faz um currículo maravilhoso, contando uma grande mentira, dizendo que ele era da ordem de Melquisedeque, que não aceitariam um canalha deles. Então, capítulo 7 de Esdras. Depois destas coisas, que estão lá acima, a celebração da Páscoa, no reinado de Artaxerxes, existem 3 Artaxerxes. Aqui diz, Xerxes I, de 485 a 465 AC. Artaxerxes I, o Longimano, de 463 a 424. Vai diminuindo à medida que se aproxima de Cristo. Artaxerxes II, Maemon, de 404 a 358. Artaxerxes terceiro, 358 a 333, já praticamente na época da edição, da tradução dos 70. Então, ele não diz quem é esse Artaxerxes. Ele não diz exatamente para confundir. E então, com essa confusão, ele se beneficia. Qual desses Artaxerxes foi o que mandou Esdras levar o resto dos cativos que quisessem ir para Jerusalém, e os que não quisessem ficariam como cidadãos da Babilônia? Pois bem, então Esdras manda por escrito a Artaxerxes, rei da Pérsia: Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Elquias, filho de Salum, tudo de homens de uma estirpe altíssima, filho de Sadoc. Ora, vá, ponte que partiu, que filho de Sadoc? Ele não era descendente do Sadeque. Ele era levita, descendente de Arão, filho de Actobe, filho de Amarias. Esse Actobe foi muito importante, porque foi pai do grande amigo de Davi, que lutou com ele contra Saul, lá na época, ele aparece, lembram? Actobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zaraías, filho de Ozi, filho de Boqui, filho de Abizua, filho de Finéias, que é descendente direto de Eleazar, que é filho de Arão. Então, olha, Finéias, ele também descende de Finéias, um dos filhos e herdeiros do sumo sacerdócio aaronítico. Filho de Eleazar, portanto, se é filho de Finéias, é filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote-chefe. Esdras, portanto, partiu da Babilônia. Era um Sofer-Meir, na lei mosaica dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei concedeu-lhe tudo o que pedia, porque tinha a proteção do Senhor, seu Deus.
e partiram também para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes, não disse é o primeiro, segundo ou terceiro, os israelitas, os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros entraram no 7º ano do rei. Ou seja, ele manda um currículo para o rei que impressiona tanto o rei devido aos seus ascendentes que o rei o torna Sofer Meir, quer dizer, doutor da lei, né? O cara que é versado nas escrituras e, portanto, digno de chefiar os judeus, porque, como eu disse, a religião era respeitada pelos reis da Babilônia, e como ele era, portanto, o líder religioso mais competente, Sofer Meir no original hebraico, então Dario fica impressionado com essa genealogia. Só tem aqui gente grande, só tem aqui nobreza. Olha, ele coloca descendente como é que é o nome lá do Sadoc. Sadoc era da tribo de Melquisedeque, era do clã de Melquisedeque, sacerdote da ordem de Melquisedeque, e ele era levita. Como é que ele podia ser descendente de Sadoc? Se os descendentes de Sadoc, todos eles constituíam a ordem de Melquisedeque, e ele não era, pelo contrário, vai lutar contra essa ordem até destruí-la. Filho de Aquitobe, filho de Finéias, aí já está lá em cima, né? Finéias era neto de Arão. Filho de Eleazar, Finéias é filho de Eleazar, que é filho de Arão, o sacerdote-chefe instituído por Moisés. Que currículo, hein? Então Dario chama ele, depois de receber esse currículo, esse portfólio, impressionado, e diz: você é o cara, é o homem certo para levar todos os repatriados. E ele então, que tinha ficado na M, depois que foi descoberto que Zorobabel, Salatiel, Josué eram os verdadeiros líderes dos judeus, ele volta a ascender. A ascensão dele é providenciada graças a esse currículo falso, porque isso aqui não é verdadeiro. Ele jamais foi da ordem de Melquisedeque, era levita, então era da descendência de Arão, sim. Agora, não sei se era por Finéias ou não, porque aí as genealogias na Babilônia foram todas elas misturadas, que o padre Federico Dattler diz, foram feitas cirurgias nas genealogias, de modo que o próprio Sadoc foi incluído como descendente de Arão, por Itamar, outro filho de Arão. E assim ele volta a ser o cara. Então, conduz os repatriados, aqueles que ficaram, para Jerusalém, e como ele diz aqui, confiava muito em Deus, aos prantos, aos choros e confessando os seus pecados e do povo, então não pede a Artaxerxes escolta, embora levasse os utensílios do templo sagrado, porque era em ouro, prata e metais preciosos, mas ele, como estudava, se aplicar os seus pensamentos, porque Esdras aplicar os seus pensamentos é capítulo 7º, versículo 10. Porque Esdras aplicar os seus pensamentos ao estudo e à prática. Ao estudo, sim, porque só sabendo a lei ele poderia dominar todos os demais sacerdotes, levitas. Agora, aplicar, Jesus, vocês viram no vídeo anterior, Jesus chama os escribas de hipócritas, chama eles de víboras, sepulcros caiados, e dizem que eles conquistam prosélito, percorrem mar e terra para conquistar um prosélito. E uma vez que o conquistais, fazei-o merecedor do inferno 2 vezes mais do que eles. Então, este é o Esdras que instituiu a grande sinagoga, a Kahal hebraica, ou seja, uma sociedade semissecreta que nós não sabemos se os grandes judeus que estão no Brasil, como Luciano Huck, por exemplo, Silvio Santos e outros, pertencem ou não a ela, né? Mas eu tenho um retratinho do Silvio Santos saindo da praia de Miami, da água, com o corpo pingando de água e um colarzinho de ouro, e aqui a estrela de 6 pontas, que quer dizer sou sionista, ou seja, pertenço à Kahal hebraica. Eu sou participante da grande assembleia, que é esse o significado da Kahal,
a grande sinagoga, que São João, no Apocalipse, vai chamar sinagoga de Satanás. Então, assim terminamos o nosso capítulo de hoje, mostrando a lambança que Esdras fez mais ainda, mas basta, né? Então, ele reconduz os repatriados que querem ir, deixa aqueles que não querem ir, mas deixa todas essas falhas, essas lacunas, porque a verdade não pode aparecer. Mas vai aparecer. Vai aparecer porque a ordem fundada por ele, que serão os escribas, fariseus, e nessa preciosidade que eu mostrei a vocês, o rabinato. A palavra de um rabino vale mais do que a Torá. Se o teu rabino disser, tua mão direita é tua mão esquerda, e tua mão esquerda é tua mão direita, tu deves crer. Olha que absurdo. Javé não faz nada na terra sem descer e consultar os escribas e os rabinos de Israel. Que maravilha, então eles são o Conselho Supremo de Deus. Não vou dizer mais porque de repente falarei algumas coisas. Ao melhor dos infiéis não judeus que não são convertidos, matai-os. Isso é o Talmud. E aqui está um dos nobres de quem descende o nosso querido Silvio Santos, que na medalhinha que eu tenho, que a revista Contigo cortou um pedaço, se você for lá hoje já não encontra mais a medalhinha, mas eu tenho guardado na minha biblioteca o retrato dele com a correntinha de ouro e a medalha de 6 pontas, símbolo do clã de Rothschild, símbolo do sionismo, símbolo da grande sinagoga, símbolo daquela elite que governa o mundo, oprimindo-o, ao contrário de fazer o que Javé tinha determinado como sendo a missão dos judeus, conquistar a terra e dividi-la, simbolizada por Canaã, porque Abraão não podia entender se Deus dissesse, eu te darei o planeta Terra, ele saberia lá o que era planeta, a Terra para ele, como diz, o dilúvio cobriu toda a Terra, que nada, cobriu apenas a Palestina e parte da Mesopotâmia, mas para eles isso era o mundo. Então, Deus diz Canaã e simbolicamente manda dividi-la entre as 12 tribos de Israel. Se esse plano fosse levado adiante, seguindo o código dos sinais, que Moisés entendeu, que estava fazendo uma nova ordem mundial, está na Bíblia, está aqui na Bíblia, é um milagre, o código do Sinai está no Deuteronômio, né? Então você já tem aqui o ancestral mais famoso de Senor Abravanel, que era sionista, portanto pertencia à grande assembleia, ou à grande sinagoga, fundada por Esdras, e consta nessa preciosidade. Consta também nesta outra, que é aquela feita, revisada e censurada, para não ter tantos detalhes quanto aquela tem, que os compromete. Então, o que Moisés entendeu, porque Javé faz a Abraão 2 promessas, o que é esquisito, né? Na primeira promessa, ele diz a Abraão, acho que em Gênesis 12, ele diz a Abraão que esta terra onde tu pisas será tua e dos seus descendentes. Seria só Canaã. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te abençoar. E Abraão levou todos os seus bens. Ali o Senhor apareceu e disse, eu darei esta terra à tua progênie. Esta terra era Canaã, atual Palestina. Mas, no capítulo 14, essa promessa é ligeiramente modificada, 14 ou 15.
Deus já dá a descendência de Abraão do grande rio Nilo até o Eufrates. Já darei isso, já li isso para vocês. Não marquei porque aqui já estou fazendo as coisas de memória, isso não estava no nosso programa de hoje, né? Mas ergue a vista, estamos em Gênesis 13, versículo 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue a vista e do lugar em que estás contempla em torno o norte, o sul, oriente e ocidente. Toda esta terra que vês eu darei a ti e a tua descendência, para sempre. Você está em pé, portanto, da terra até o céu. Já tem uma dimensão. De oriente a ocidente, do nascer ao pôr do sol, do norte ao sul, tudo isto eu te darei ao planeta. Repete. Aí, e tem um lugar onde Deus sabe que Abraão não entendeu, e aí diz apenas que é do grande rio Nilo até o Eufrates, que foi o reino de Davi. Então, fica assim mais... não vou perder tempo procurando, porque isso é chato para vocês, Abel, se eu ficar aqui procurando, mas... Então, Deus promete a Abraão, primeiro, a Palestina, depois, com o nome Canaã na época, por causa dos cananeus, da tribo de Cã e de Canaã. Depois, promete a terra, como vai prometer a Jacó, vai fazer repetir esta promessa. Veja o lugar onde estás, em pé, quer dizer, para a maçonaria, do chão até o céu, é a primeira dimensão. Da terra ao céu. Oriente e ocidente, nascer ao pôr do sol. Do norte ao sul. É o planeta todo. É a expressão usada até hoje pela maçonaria para designar todo o planeta. Bom, de qualquer maneira, ele vai dizer aqui uma outra promessa que, na verdade, não encontrei, seria no capítulo, para mim, no capítulo 15, mas ele diz que dará a seus descendentes do grande rio Nilo até o Eufrates. Repete isso a Moisés também. Então são 3 promessas. Uma compreendida por Abraão porque era fácil. O mundo deles era aquele ali. Então Deus promete uma parte do mundo, Canaã, mas manda repartir com todos os seus descendentes. Depois promete do rio Nilo até o Eufrates. Davi conquista, esse é o reino de Davi. Quando lemos Davi, está dito, esses limites foram conquistados por Davi, e é este que ele deixa para Salomão. No capítulo que eu li para vocês em Abraão, Deus diz a Abraão, fica em pé, olha para cima, da terra ao céu, não vou mais repetir. Então é o planeta, como diz a maçonaria hoje, o templo maçônico vai da terra ao céu, do oriente ao ocidente e do norte ao sul. Isso quer dizer, é o mundo inteiro. Então ele diz isso aqui a Abraão. Abraão não entendeu nem um pouco, ele não tinha a menor ideia do que era o mundo, o planeta. E aí, para amenizar, Deus diz a ele, darei a teu descendente, ao teu descendente, meu ungido, que é Davi, do grande rio Nilo, ou seja, do limite do Egito até o grande rio Eufrates, na Mesopotâmia. E ele vai repetir essa promessa a Moisés, e ele vai repetir essa promessa a Jacó, quando na escada de Jacó, né? Quando Jacó vê a escada, então Javé aparece e faz essa promessa a ele. Então, vamos ver se eu encontro isso aqui, porque a escada de Jacó não é um episódio difícil de encontrar. Luta misteriosa, já passou. Luta misteriosa já passou. Então está antes. É a escada de Jacó. Nas Bíblias geralmente tem. Nessa aqui não tem. E cadê a escada de Jacó? Os rebanhos, filhos de Raquel, outros filhos de Jacó. Meu Deus. A escada.
Não tem aqui, não estou encontrando aqui, porque na minha Bíblia azul, ali pastoral, tem claramente a visão de Jacó no sonho. Todo mundo sabe que Jacó sonhou com a escada e promete a ele o mundo. A mesma promessa que fez ali a Abraão. Da terra ao céu, do oriente ao ocidente, do norte ao sul. Está no episódio da escada de Jacó, mas como essa Bíblia das edições paulinas não colocam subtítulo, né, na visão de Jacó, que tem a visão da escada, visão de Jacó em Betel. Aqui, encontrei. Partindo de Bersabé, Jacó dirigiu-se para Arã, terra do seu tio Labão. Havendo chegado a certo lugar, quando o sol já tinha desaparecido, parou ali. Tomou uma das pedras que se achavam no lugar, envolveu-a em couro e colocou-a como travesseiro e dormiu naquele sítio. Teve um sonho. Eis uma escada que se apoiava na terra e cujo cimo tocava o céu. Da terra ao céu. No topo da escada, e os anjos de Deus desciam e subiam por ela. No topo da escada estava o Senhor, Javé. Javé. Onde tem o Senhor é Javé. Onde tem Deus é Elohim. Assim que ficou convencionado para não se colocar dois deuses com nomes diferentes e dar a vocês a impressão de que era um Deus só. Na verdade, são dois. Então é Javé que aparece. E diz: os anjos, no topo estava Javé, que ele disse: Eu sou Javé, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Na verdade, o Deus de Abraão é El Shaddai, ou eu não sei ler. Porque no início ele aparece a Abraão e diz: Eu sou El Shaddai, ser reto diante de mim. E quando aparece a Isaac, ele diz: Eu sou El Shaddai. Então é El Shaddai ou é Javé? Os judeus dizem: é o mesmo Deus com dois nomes diferentes. Seria interessante, acho que já fiz isso, mostrar dois deuses e duas criações. Então, Deus do teu pai Abraão e teu pai Isaac. Vai dizer a Moisés no capítulo 3, versículo 6 e no capítulo 6, versículo 3 que jamais me revelei aos seus pais Abraão, Isaac e a Jacó com meu nome Javé, que agora eu te digo. Eu me revelei a ele com meu nome El Shaddai. E aqui diz claramente: Javé disse a Jacó. Uma coisa ou outra, já chamei a atenção disso para vocês. Então, a escada era da terra ao céu, e os anjos subiam e desciam por ela. E no topo da escada apareceu Javé e faz a promessa: Eu sou Javé, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Darei a ti e a tua posteridade a terra em que te encontras. A tua posteridade será como o pó da terra e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao setentrião e ao meio-dia. E por ti e pelos teus postes são abençoadas todas as nações da terra. Então, da terra ao céu, do norte ao sul, do leste ao oeste. Pronto. Então, hoje eles têm a promessa cumprida. O canário do Esdras fez com que os planos de Javé, que Moisés, nós tínhamos já falado isso, que Moisés teve um entendimento mais ou menos claro, por isso escreveu com clareza o Pacto do Sinai, né, que é a nova ordem mundial, que aparece duas vezes, aparece no Deuteronômio e aparece no livro do Êxodo, né? Então, o Pacto do Sinai, na verdade, é a nova ordem mundial. As leis que regerão uma nova ordem mundial. E Moisés entendeu. Entendeu. Então, estou em Deuteronômio, mas de repente em Êxodo é mais fácil. Deixa eu procurar em Êxodo. Lá vou eu procurar de novo. Eu disse que não faria mais isso, é terrível, né? Divisão da terra prometida. A terra prometida era a terra. Eles deveriam dividir com todos nós. Não haveria miseráveis, não haveria pobres, não haveria escravos, não haveria nada disso. Todo mundo teria seu quinhão, e era esse o plano de Javé para nós. O Deus que é justo e bondoso
então planejou que a missão dos judeus seria conquistar a terra e dividir suas riquezas com todos os seus habitantes, não havendo, portanto, rico nem pobre. Poderia até haver alguns mais abastados, porque haveria um governo, evidentemente, e os governantes sempre reservam para si, né, a parte do leão. Mas aqui está num subtítulo tão grande. Eu queria, antes de fechar o assunto de hoje, a bênção, a Páscoa, a nuvem, a consagração, murmuração, por eminência de Moisés. É aquela história, eu estou habituado com o livro das edições, o azul. E aqui, lá, nós temos subtítulos que facilitam muito encontrar aquilo que eu quero, e o que eu quero agora é esse. Leis para uma nova ordem mundial. Leis para uma nova sociedade, uma nova ordem mundial. E está assim lá no meu livro, a edição pastoral. Divisão da terra prometida, que era a terra toda, não era somente a terra de Canaã, divisão da terra, era a terra toda, e o cumprimento da lei que está aqui. Pronto, não encontramos em Êxodo, e só lá no livro azul. Vou mostrar no próximo vídeo, porque aqui não está como subtítulo, e sem o subtítulo fica difícil. Está inclusive em letras bem graúdas. Então, Moisés recebeu um código de leis que seria para a nova ordem mundial. Os judeus conquistariam a terra, sim, essa era a missão deles, e dividiriam. Inicialmente, Canaã, como uma amostra, depois do Nilo até o Eufrates, quer dizer, a terra dos Jetro, sacerdotes madianitas, ou arameus. Depois iriam se expandindo e conquistariam toda a terra. E aí deveriam, do mesmo jeito que fizeram com Canaã, que era apenas uma alegoria, teriam feito com toda a terra. Então, em vez do clã de Rothschild ter 1 trilhão e 500 bilhões de dólares como conta pessoal e administrar a fortuna dos grandes ricos, que na última vez que eu participei da nossa discussão aqui online, né, do site Skepsist, o ceticista, Skeptoid, aliás, então 5 trilhões de reais ele administra. Esse dinheiro, tanto a fortuna pessoal dele, quanto esse dinheiro, era para ser usado para uma distribuição justa, para que não houvesse a miséria nem a pobreza na terra. E aí é com Esdras que nós vamos ver a perversão desse plano. Ele funda a grande assembleia, a grande sinagoga, e diz: venha a nós e ao vosso reino nada. E assim foi, assim é. Não sei se assim será. Obrigado, deem seu like. Desculpem as vezes que eu tive que procurar. Eu disse que eu não faria mais isso, mas eu mostrarei no próximo vídeo, na edição pastoral. Deem seu like, é importante. Façam os seus comentários e inscrevam-se no canal.